Olá pessoal, sou Flávio Félix e estou aqui com vocês na unidade 3, nossa disciplina Estratégias de Gestão e Organização Empresarial. Vamos então trabalhar a nossa unidade, que é bastante importante, e a gente está chegando num momento aí bastante considerável em termos de conhecimento para praticar a estratégia, para montá-las primeiro, né? Então a gente vai ver aí algumas coisas bacanas e fundamentais para a gente poder usar e se apropriar de conceitos que vão definir a qualidade da estratégia que você vai aí montar. Você deve ter lido e está aí acompanhando o material de apoio, o nosso livro-texto. Então vamos falar de algumas coisas importantes. Eu elenquei aqui alguns pontos bastante interessantes para a gente fazer um panorama geral do que vem acontecendo. Dos anos 80 para frente, o mundo aí realmente começa a crescer de forma enorme. Muitas mudanças ocorrem. Já se viveu uma era de muito crescimento, dos anos 50 para os anos 70, que na economia chama de a era de ouro. Nesse momento, países se consolidaram, economias se fortaleceram muito, e elas começam aí, de uma forma muito voraz, ampliar os seus horizontes. Nesse contexto, o nosso país está incluído de alguma forma. Digamos que não na indústria tão fortemente, mas há um quê de desenvolvimento. O que vai ficar para uma leitura histórica do que aconteceu depois? Agora, vamos nos concentrar o que é que houve, o que é que de mais fundamental ocorreu e que a gente pode perceber e utilizar nos dias de hoje. E é o que está se fazendo nas empresas, nas grandes corporações. Primeiro eu vou falar aí de Michael Porter. Eu não corro o risco de dizer que Michael Porter talvez seja um dos personagens mais citados, né? Economista de Harvard, introduz nos estudos de administração conceitos muito importantes. Ele vai trabalhar em suas obras a busca de vantagens, a busca de competição. E algumas dessas obras se resumem exatamente a essa nomenclatura. Uma delas, muito conhecida, Vantagem Competitiva. Vantagem Competitiva das Nações, Competição e algumas outras obras que vão aí elencar o conjunto de obras que o Michael Porter traz para a literatura da administração e da economia de uma forma geral. E para a gente entender como isso é utilizado no mundo da gestão. Bem, a primeira coisa que eu tenho que falar com vocês são de 5 forças, que está aí no material de vocês, que tem organograma, que tem exemplos, mas a gente trata aqui o X da questão, o X de como isso acontece. Então eu quero que você exercite comigo, presta bastante atenção, eu vou falar de um segmento. Esse segmento, a gente escolheu ele, eu vou escolher para você. Por quê? Porque ele é fácil de identificar. Porque ele está em todas as economias, no mundo inteiro. Ele é grande, ele sofre muita influência. E nós somos, de alguma forma ou de outra, estamos dentro desse segmento. Como consumidores, como atores do negócio, como pessoas que trabalham nele. O segmento automobilístico das indústrias, né, que constroem, que desenvolvem os projetos automóveis, e das suas respectivas montadoras. Né? Esse segmento é um segmento muito aguerrido, forte, intenso. Então, para a gente entender essas 5 forças competitivas, que alguns literatores trazem como forças de Porter, né? Vamos tratar como forças competitivas. Como é que elas agem? Olha só. Imagine um cenário onde nós temos grandes empresas concorrentes. Vamos falar de alguns, por exemplo, Volkswagen, Fiat, Ford, né? Renault, Chevrolet. Marcas bem tradicionais, Toyota, né? Que já depois da guerra começa a crescer bastante. Essas marcas tradicionais lutando no mercado. Elas brigam entre si, concorda? Pronto. Essa briga que é formada entre si, eu sei que você deve estar pensando aí, se você esqueceu de alguma, não estou usando esse exemplo para a gente entender, tá? Você vai perceber por quê, vou citar outras daqui a pouco. Nesse conjunto das que eu citei, há uma briga e uma rivalidade entre elas. Elas brigam entre si, disputam um projeto, até espionagem pode acontecer, né? Muita coisa. Propaganda, campanhas publicitárias, ações mercadológicas, parcerias, né? Tem uma rede toda conectada nisso aí. É uma indústria muito pesada, muito forte, movimenta muito dinheiro no mundo inteiro, não é verdade? Então essa rivalidade é chamada rivalidade industrial, o segmento industrial. Quando eu falo industrial, eu não me refiro especificamente de fábrica. Eu poderia estar usando aqui o exemplo do setor de turismo,
que de alguma forma não tem nenhuma fábrica que fabrica, né, alguma coisa de turismo, né, necessariamente, mas é uma indústria, um setor da economia, ok? Então, voltando a essa indústria automobilística, essa rivalidade toda acontece, é briga intensa, e vocês sabem disso. Liga a TV e está lá, lança uma, lança outra, lança um lança assim, outro lança assim. Você vê o design hoje em dia, vamos ser sinceros, é quase difícil você identificar a marca de carro, porque é tudo parecido um com o outro, ele não sabe quem criou e quem copiou. Quem copiou e quem criou, é verdade? Bem, mas isso não para aí. Imagine dentro dessa rivalidade, eu tenho forças que atuam de fora, de cima, de baixo e vindo dos lados. Como tem aí no seu organograma, como tem no seu material que eu deixei para vocês, material de apoio. Essas forças vão ser identificadas, vamos falar um pouquinho delas? Ok. Por que você tem que saber isso? No seu negócio tem essa rivalidade. Onde você vai trabalhar, vai existir. E você precisa saber disso. Para saber se você tem força ou fraqueza. Saber se te mostra oportunidades e quais são as ameaças. Lembra? Falamos anteriormente. Então, na rivalidade você ainda tem todo mundo brigando, uma marca que quer entrar no mercado. Vamos dar um exemplo? No Brasil é bom a gente falar, é bem atual isso. A Jack Motors, por exemplo, ela é um competidor novo, na verdade não é um competidor de 20 anos, tal, mais tradicionais. Ele vem para entrar, ele é chamado de entrante. Toda nova indústria, empresa que quer entrar nessa briga, se fosse ruim ninguém queria, obviamente, né? As pessoas querem entrar porque movimenta muito dinheiro. Chama-se de entrante. Ele quer entrar nessa rivalidade, até chegar ao ponto de ser rival e brigar ali dentro. Ele faz muito esforço para isso. Isso é uma ameaça. Porque ele vem com essa força, é um poder também de barganha. Porque eu começo a mexer com os que estão lá dentro. Eu incomodo os outros, porque eu tenho que fazer, normalmente, ação de preço, concorda? Quando o produto chega, ele faz algum trabalho de preço, promoção, para te cativar, para chamar a atenção do cliente, para ser o quê? Experimentado, usado, comprado e pegar espaço de fatia, de share, né, de venda das outras marcas. Que querem que isso aconteça? Não querem de jeito nenhum. Mas aí vão brincando. Para por aí? Não. Os cenários são muito mais complexos. Falamos de quê? Rivalidade, os entrantes, mas tem o que aqui? Produto substituto. Opa! Você tem que se preocupar além com o cara que está fazendo o carro, com o outro que está vendendo outra coisa. Pensa aí rapidinho, qual é um substituto para o carro? Exatamente, a moto. É um dos produtos que pode substituir. Eu deixo de usar o carro e passo a usar uma moto. Nem todas as montadoras têm moto. Algumas até têm, se beneficiam, mas não é a maioria. Então isso é o que? É um produto substituto. Ele vai substituir o uso de outro. E isso gera outra briga, outra tensão e outra força atuando. Entendeu? Parou por aí? Não. Além disso tudo, qualquer segmento industrial, lembro, não estou falando da fábrica em si, mas o segmento da economia, pode ser padaria, pode ser alimento, pode ser vestuário, né? O produto de uso pessoal, a indústria do personal care, eu estou falando de qualquer indústria. Mas vamos voltar para a indústria automobilística. Eu tenho que força nós temos até agora, a rivalidade, né? Eu tenho os entrantes, empresas novas, empresas novas querem entrar no mercado, o substituto, mas tem mais. Eu tenho o fornecedor, que para a indústria de automóvel são muitos. Componentes são diversos. Já viu um carro como é que é, né? Tem tanta coisa, de aço, de ferro, de plástico, de embutido, de derivados da indústria do petróleo, a indústria do aço, outra indústria enorme, que diz assim, estamos aumentando o aço. E aí imagine o frenesi que não acontece nesse segmento de negociações para lutar com essa tensão e essa nova ameaça. Para por aí? Não. Vamos falar bem do quinto e último. Falei do quê? Do fornecedor. Agora tem o comprador. O comprador, nesse caso, para essa análise, não é o cliente, mas é aquele que vai levar o seu produto para o cliente algumas vezes. E olha como é importante isso. Você já percebeu que você não compra carro da indústria direto? A nota fiscal sai com o nome de uma empresa. Uma empresa que é um distribuidor, que é a empresa local que vende para você o veículo.
ela é a concessionária. Sai no nome dela. Tem até uma bandeirinha da marca do produto lá do carro, mas o carro em si sai com essa marca. E essas concessionárias são os que compram para vender para o cliente. Elas exercem uma pressão enorme. Tem situações, né, no Nordeste, no Brasil, que a gente tem ouvido noticiar nesses últimos anos, de brigas de concessionária, de troca de bandeira. O cara representava uma marca, vai representar outra. Isso mexe com o mercado. Temos casos assim fantásticos na literatura. Eu cito para vocês aí estudarem um pouquinho alguns desses casos e ver e perceber o desdobramento que isso trouxe. Isso é muito intenso, isso é muito forte, ok? Então, a gente tem um universo de questões aí para serem resolvidas nesse grande contexto das 5 forças competitivas. Então, olha quanta coisa eu tenho que analisar, quanta coisa eu tenho que fazer. O que a gente pode fazer para isso? Você vai ter que estudar detalhadamente cada força, o que é que ela impacta, o que é que você pode fazer em termos de pessoas, de processos, dos recursos. É um estudo múltiplo. Você não faz sozinho. Na empresa, hoje, quem pensar em gerir sozinho, vai gerir apenas para si. Para isso você busca, para a gente fechar então esse nosso estudo, a diferenciação, de alguma forma, produto, processo, pessoas, preço, você vai se diferenciar. Essa diferencial é aspecto fundamental de uma boa estratégia. A distinguir e manter uma cadeia de valor e vantagens competitivas constante, para que você possa manter essa relação. Isso é um trabalho enorme do gestor, é para isso que ele está se formando, é para isso que você vai entrar no mercado, para oferecer esse tipo de postura ao mercado, às empresas, né, e gerar sua empregabilidade. E, por fim, a vantagem competitiva sustentável. Não se pode falar mais hoje em vantagem temporária. Ela tem que ser permanente. Eu tenho que trazê-lo de uma forma que eu consiga grandes parcerias. Olhe para a indústria automobilística, que a gente acabou de falar. Ela se reúne em um pátio e ao redor dela uma cadeia de suprimento, né? E a famosa supply chain, né? Fornecedores, a cadeia de suprimentos que está ali trabalhando com ela. Ser sustentável, além disso, com relação aos aspectos mais amplos, o meio ambiente, a sociedade e a economia. Bem, a gente finaliza por aqui. Eu espero ver vocês então aí no próximo módulo, na próxima unidade. Um abraço a todos.